Olá, tudo bem? Como vai? Você se lembra daquela vez que você queria muito fazer alguma coisa, mas lá no fundo você sabia que era errado? Lá no fundo você sabia que Deus não queria que você fizesse? Pois é, você deve se lembrar que você fez e depois ficou cheio de remorso e ficou pensando, puxa vida, por que será que não resisti à tentação e acabei cedendo? Hoje nesse vídeo eu quero te falar algumas coisas que a Bíblia nos mostra como ferramentas, como instrumentos, como maneiras de lidar com a tentação, de modo que a gente possa lidar com elas e vencê-las. Eu quero caminhar com você, começando com o seguinte pensamento: ser tentado não é cair em tentação. Ou seja, tentação não é pecado. É importante você pensar nisso, porque existem muitas pessoas que, pelo simples fato de estarem sendo tentadas, já se sentem culpadas e aí acabam ficando espiritualmente fracas. Por quê? Porque acham que já pecaram. Quero que você se lembre que Jesus foi tentado pelo menos 3 vezes. E a Bíblia também diz que Jesus foi tentado, mas não pecou em nenhum momento. Se ser tentado é cair em pecado, então Jesus teria pecado. E a gente sabe que isso não aconteceu. Então, aquele texto famoso, capítulo 5 de Mateus, versículo 28, você deve se lembrar, quando a Bíblia diz que se a gente olhar, por exemplo, para uma mulher com intenção impura no coração, a gente já pecou. Ali não está falando da tentação. Falando do pecado em si, o pecado mental. A ideia do texto é que quando você olha, quer dizer, quando você disseca, que é literalmente o que o texto quer dizer, quando você olha intensamente, analisando, cobiçando, e intenção impura, desejando intensamente, aí você pecou. Quer dizer, é preciso ter uma maquinação, uma contemplação do pecado. Essa coisa da gente bater o olho em alguma coisa que a gente deseja e vem à vontade, isso não é pecado. Então é importante você pensar nisso para poder lidar adequadamente com a tentação. A segunda coisa que eu quero te falar é que para você lidar adequadamente com a tentação, você precisa se conscientizar de forma efetiva, quer dizer, assumir dentro do seu coração de que Jesus é o Senhor, que Deus é quem manda. E se Deus é quem manda, a gente não tem o direito de desobedecer a sua palavra e a sua voz. Se Deus disse que andar para a direita é pecado e para a esquerda deu certo, se a gente fizer o contrário, a gente está pecando. Se Ele falar o contrário, que para a esquerda é certo, o direito é errado, e a gente fizer o contrário, a gente está pecando. A gente não tem querer nesse sentido. Então, quanto mais cedo a gente entender e a gente aceitar de que Deus é quem manda, mais fácil a gente vai lidar com o peso, com a pressão da tentação. Isso aqui não é para mim, porque Deus proibiu e Deus é quem manda e Deus sabe o que é melhor para mim. Então, por exemplo, se você quer se vingar de alguém, a Bíblia diz para você não se vingar, porque a Ele, a Deus, pertence a vingança. E mais ainda, a palavra diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quer dizer, se eu tentar fazer a justiça pelas minhas próprias mãos, muito provavelmente vou causar um mal ainda maior do que aquele que causar a mim mesmo. Quer dizer, eu fiz aquilo que Deus não queria e acabei pecando. Mas se eu entendo que Deus é o Senhor, que Ele que manda, e no caso é Ele que vai fazer justiça, então é fácil, é mais fácil eu lidar com aquele peso, com aquela vontade de justiçar, de me vingar por mim mesmo. Então é muito importante você entender, ter essa consciência de que Deus é quem manda. Em terceiro lugar, é importante a gente manter um tipo de registro, um tipo de backup, um tipo de memória, de armazenamento das informações, do histórico, daquilo que Deus fez na nossa vida, das promessas que Deus fez e Deus cumpriu, dos livramentos, das graças concedidas. Porque se você partir do princípio de que toda a tentação vem em cima de uma necessidade nossa, legítima a princípio, só que de uma maneira querer supri-la de forma ilegítima, se você pensar dessa maneira e você olhar para trás e ver todas as vezes que você tinha alguma necessidade e essa necessidade foi suprida por Deus, quando você tem esse registro fácil na tua mente e você se depara com uma tentação nova, esse registro ele é contrastado com a nova situação. E aí você pensa, puxa vida, se eu conseguir ficar firme no passado e Deus supriu a necessidade, por que agora eu vou ceder? Pra você ter ideia, lá no livro de Josué capítulo 4, verso 7, verso 6, 7, 8, 9, por exemplo, a Bíblia diz que eles fizeram uma coisa interessante. Quando eles atravessaram o Rio Jordão e entraram na terra prometida, Deus tinha dado a seguinte ordem, para eles pegarem 12 pedras no meio do rio, o rio que estava milagrosamente aberto, pegassem 12 pedras e fizessem um altar. E se um dia um dos descendentes deles perguntasse, escuta, por que dessas pedras? De onde vieram? Olha, elas vieram do rio, porque Deus abriu o rio para que a gente passasse e a gente veio da escravidão do Egito para a terra prometida, quer dizer, Deus cumpriu as suas promessas. Ali, Deus mandou eles criarem um memorial para se lembrarem de tudo que Deus tinha feito no passado deles, e assim eles poderiam resistir às tentações futuras. Então, o princípio é o mesmo, você precisa se lembrar do que Deus fez no passado
para poder resistir às tentações do presente. Por exemplo, imagina que no passado você, no seu primeiro emprego, por exemplo, você não tinha currículo, você não tinha experiência, não tinha nada, e de repente, de forma milagrosa, Deus abriu uma porta para você. Se isso está bem guardado na tua memória, 10 anos, por exemplo, depois você perdeu o emprego, por uma situação qualquer, você está procurando um outro emprego, e aí você está buscando um outro emprego, e aí tem a oportunidade de você entrar numa nova empresa, abrir um negócio, mas de repente você precisa demonstrar algum tipo de conhecimento, ter alguma coisa no seu currículo ali que o capacite para aquela nova função, e você pensa, puxa vida, mas esse detalhe aqui, essa coisa que está pedindo aqui, essa capacidade específica eu não tenho, mas eu acho que eu vou mentir, porque aí eu vou conseguir esse trampo novo. Se você se lembra que lá no passado nem currículo você tinha e Deus te deu emprego, por que agora você vai mentir desse currículo que você tem? Então, quando você se lembra do que Deus fez, a sua fé então é fortalecida. Em quarto lugar, é importante você não esquecer o elemento da oração. A oração é fundamental para você vencer a tentação. Mateus capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz para a gente orar a Deus para que Deus não nos deixe cair em tentação. E essa expressão cair ali significa ser introduzido para dentro. Significa que a tradução está ligeiramente errada. O correto seria não nos deixe então entrar na tentação. Então, você precisa orar para que você não entre em tentação. Você não vai orar só quando você está sendo tentado. Você vai orar quando você não está sendo tentado. Por exemplo, hoje você está com vontade de matar alguém? Eu espero que não. Mas pode ser que um dia aconteça alguma coisa e surja no seu coração esse desejo maligno de matar outra pessoa. Então você precisa orar por possíveis situações que um dia possam aparecer na tua frente. Situações que você, ao imaginar passando por elas, você já consegue perceber que se isso acontecesse, você não teria condições de resistir por si só. Então você precisa orar por essa situação, orar para não entrar em tentação. O texto paralelo lá de Mateus capítulo 6, verso 13, é Mateus 26, 41, onde Jesus diz uma coisa parecida. Ele diz assim, vigiem e orem. E aí o texto diz em português, não entreis em tentação. E aqui também a tradução está errada. Lá estava escrito, não nos deixe cair em tentação, e na verdade significa, não nos deixe entrar. E agora em Mateus capítulo 26, verso 41, está escrito, não nos deixe entrar em tentação. E a tradução correta seria, não nos deixe ser tomado por tentação. Então Jesus está dizendo que você deve orar para que você não sinta vontade, não seja tentado a fazer uma coisa que hoje você não quer, mas quando chegar o momento em que você já estiver debaixo dessa tentação, então você tem que orar de novo. Mas orar em que sentido? Para você não ser tomado por ela, para você não cair realmente na tentação, porque agora você já está cercado por ela. Você pode sentir vontade de matar alguém, por exemplo. De fato, não uma teoria, não alguma hipótese. O fato se consumou, alguma coisa aconteceu e a raiva e o ódio tomou conta da sua mente e você diz, não, eu vou matar aquele sujeito. Naquele momento você precisa parar e orar e falar, Senhor, não me deixe ser tomado por essa tentação. E a última parte da questão da oração que eu quero te falar é você orar não se esquecendo de que existe um mundo espiritual ao nosso redor. E as tentações elas vêm porque a minha carne tem um desejo maligno, porque o mundo me oferece coisas que Deus não quer, mas porque também muitas vezes os seres das trevas, eles me oferecem coisas que eu quero, mas que eu não preciso naquele momento, ou pelo menos daquela maneira que eles estão trazendo para mim. Foi o caso de Jesus, quando foi tentado 3 vezes no deserto pelo próprio diabo. O diabo faz uma proposta para Jesus e ele diz para que ele suprisse aquela necessidade de Jesus, Jesus deveria se prostrar diante dele. E aí naquele momento Jesus faz o vá de reto, Satanás, o tira-te Satanás, porque está escrito somente ao Senhor, o seu Deus adorarás e a ele dará culto. Nesse momento você vê Jesus falando com o diabo diretamente para ele. Nesse momento o diabo, o poder das trevas, era a fonte da tentação. Então Jesus olha para aquela tentação, para aquela fonte daquela tentação e repreende ela. Sai de reto, Satanás. Em quinto lugar, a Bíblia diz, nas palavras de Jesus de novo, para a gente não só orar, mas para a gente vigiar. Vigie para que você não entre em tentação. Mateus 26, 41. E afinal de contas, o que significa vigiar? A gente já escutou muitas vezes, você tem que vigiar, vigia, ora. O que significa vigiar? Primeiro, fuja da aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, a Bíblia diz, fuja de toda aparência do mal. Vamos supor que você tem um problema psicológico, uma fraqueza psicológica. Por exemplo, você, desde pequeno, você gosta de colocar a mão em coisas que não são suas. Você é meio cleptomaníaco, por exemplo. Aí você cresce, vira cristão, se converte, e aí você percebe aquela fraqueza. E você algumas vezes já caiu e quase dançou por causa disso, mas agora está ali na contenção, resistindo. E aí você vai arrumar emprego. Caixa de banco, por exemplo. Caixa de banco, caixa de supermercado, caixa de partido político. Se você está precisando de emprego e aquela porta foi aberta, você tem que pensar, será que realmente Deus que abriu essa porta? O que a Bíblia diz? Vigia. Você tem que fugir de toda aparência do mal. Outra maneira de você vigiar
já que a nossa tentação está baseada sempre numa necessidade, é você suprir aquela necessidade antes que venha a tentação tentando supri-la de forma ilícita. Então supra a sua necessidade de forma lícita, da forma com que Deus quer que você a supra. Vou pegar a questão sexual, só a título de exemplo. Se você é casado, o que a Bíblia diz? 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, você está com desejo sexual, você tem que suprir o seu desejo, supra o seu desejo, alimente o seu desejo, supra o seu desejo, se sacie no seu casamento. Então, se há aquela tentação de cometer um adultério, se o sujeito está bem suprido, se a mulher está bem suprida no casamento, não vai sentir vontade, ou pelo menos será muito difícil, a menos que haja um outro elemento nessa equação toda, que não é simplesmente a necessidade, vai ser muito difícil a pessoa cair em adultério. Ah, e se eu for solteiro? A Bíblia também diz, no mesmo capítulo lá de 1 Coríntios capítulo 7, né? Diz que é melhor casar do que abrasar. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, solteiros, resolvem namorar. Namoram e você sabe, no namoro você já começa a alimentar um desejo que não te é lícito alimentar naquele momento. Você beija, você abraça, você encosta, só que você não tem direito a tocar ou possuir o corpo daquela pessoa e ela te possuir. Mas você está o tempo todo ali, ó, já provocando, você já pela própria natureza do namoro, provoca a tentação por si só. E aí a coisa esquentou e eu amo essa pessoa, eu quero casar com ela. Aí o que as pessoas fazem muitas vezes? Não, a gente precisa comprar um apartamento, a gente precisa preparar a festa de casamento, a viagem de lua de mel requer muito dinheiro, precisa de tempo. Aí vai postergando e vai esperando e vai empurrando com a barriga e o casamento que é bom nada. O que a Bíblia diz? É melhor casar do que abrasar. É claro que você não vai casar com a primeira pessoa que aparecer na sua frente só porque você sente desejo sexual. Não, tem mais coisas, mais elementos que são importantes você trabalhar com eles para depois definir o casamento. Se você tem uma necessidade, por exemplo, sexual, você está namorando com a pessoa com quem quer se casar e você realmente a ama, então esqueça muita coisa que a sociedade coloca como sendo importante. Para você lidar com aquilo, você tem que vigiar para não cair em pecado. Nesse caso aí seria o quê? Se casando, melhor casar do que abrasar. Mas uma coisinha que tem a ver com vigiar também e que as pessoas não gostam de fazer, você precisa compartilhar o peso da tentação. A maioria das pessoas não gosta, não quer fazer isso, não quer se expor. Hoje, mais do que nunca, a gente vive um mundo em que a gente é muito individualista, a gente gosta de expor as nossas glórias, as nossas vitórias, as nossas forças, mas a gente não gosta de falar das nossas fraquezas. Então é muito importante você entender que para ser cristão, você tem que admitir que você é fraco. Porque como diz a palavra, quando eu sou fraco, quer dizer, quando eu admito que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, diz o texto. Quer dizer, aprenda a compartilhar, não com Deus e o mundo, claro, né? Com Deus e uma pessoa, se muito duas pessoas de confiança, pessoas que te amam, compartilhe com ela a sua tentação. Olha, eu estou passando por essa tentação, me ajuda aqui, essa pessoa vai te dar um conselho e vai orar por você. E dependendo da situação, vai até te ajudar a você fugir daquela tentação. Então, aprenda a vigiar dessa maneira, aprenda a vigiar compartilhando o peso da tentação. E a última dica que eu quero te dar é você romper o ciclo vicioso que existe na tentação. Normalmente, a gente tenta porque a gente está envolvido num círculo vicioso. A gente tem uma necessidade, aí vem a carência, aí por conta da carência vem a tentação, aí a gente se aproxima da tentação e se aproxima do pecado, mas pensando, não posso pecar porque isso aqui, eu não posso fazer isso, mas isso aqui é muito bom, eu queria fazer, mas eu não posso fazer pelo menos dessa maneira não. E aí o certo seria a gente sair fora, mas a gente não sai, mas também a gente não cai de cabeça, porque afinal a gente é cristão. Que peso, em que luta, como é que eu faço? Eu não posso fazer isso, mas ser tentado é tão gostoso como é gostoso, a gente está pertinho do pecado, quase põe a mão no fogo, mas não quero pôr a mão, põe, não põe. Eventualmente o que a gente faz? A gente cede, por causa daquele prazer da tentação. Por ser tentado é gostoso, senão ninguém aceitaria a tentação, chutava na primeira. O pecado é gostoso, mas ser tentado também é gostoso. E aí a pessoa acaba cedendo, aí vem um pecado. Aí depois do pecado, o remorso. Aí depois do remorso vem então de novo a necessidade. Aí depois da necessidade de novo vem a carência, depois a tentação de novo, depois o pecado de novo e assim vai num círculo vicioso. O que você tem que fazer para lidar e vencer a tentação? Quebrar o ciclo vicioso. Fuja da tentação. Esqueça o prazer da tentação. Ah, mas eu não fiz isso. Mas você gostaria de fazer. E gostaria tanto que você se deixou se aproximar daquilo. Deixou que a tentação chegasse perto e você mesmo chegou perto. Bem pertinho, olha, eu não vou me queimar, só vou colocar a mão pertinho para sentir o calor, mas não vou pôr a mão no fogo não, tá? Então você não pode nem se aproximar para sentir o calor. Tem que ser radical nesse sentido, tem que romper
com a tentação. Eu vou te falar nisso um pouco mais de detalhes no próximo vídeo, quando eu te der mais algumas dicas sobre como enfrentar a tentação. Por hoje é só. Leia a sua Bíblia e seja um discípulo melhor.